Fala, manos e manas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando aqui mais um Contragolpe Cotidiano. Bom, hoje eu vou trazer para vocês os principais perfis masculinos. Então, vamos aí falar sobre as principais características, sobre quais são os comportamentos, qual a tendência, e vou tentar trazer também exemplos com atores, né? Até porque, como é podcast, a gente só fica com som, então acho legal vocês terem uma imagem aí projetada na cabeça de vocês para que vocês consigam distinguir de uma forma mais simples e objetiva as explicações que eu vou fornecer aqui para vocês, beleza? Então, sem demora, vamos lá. O primeiro perfil que eu trago para vocês é do homem alfa. Bom, vocês já devem ter ouvido falar, mas vamos tentar destrinchar o que seria. Bom, o homem alfa é aquele cara com características de dominância e liderança muito fortes, né? Utilizam de intimidação física ou verbal para denotar isso. Então, por exemplo, é aquele cara que, se você perceber, numa roda de amigos, ele tende a falar mais alto, ele tende a elevar o tom de voz numa discussão a fim de intimidar outra pessoa, ou em vias físicas, ele pode geralmente se vangloriar muito da sua altura ou dos seus músculos, né, tentando intimidar também as pessoas por isso ou tirar vantagem disso de alguma forma. Como característica mais assim intrínseca, geralmente eles tendem a ser confiantes, atraentes, mas egocêntricos. Eles podem demonstrar sinais de agressividade ou irreverência e buscam constantemente por posições de destaque, seja profissionalmente ou socialmente. Então, geralmente eles sempre procuram, né, por cargos de liderança ou por posições assim que as pessoas geralmente prestem bastante atenção neles. Isso tanto na parte do trabalho quanto mesmo social. Então é aquele cara que sempre vai ser o carro-chefe ali de puxar o churrasco dos amigos, sempre vai querer liderar a turma, enfim, geralmente eles têm esse tipo de comportamento. Bom, como eu havia dito para vocês que em todos os exemplos de personalidade eu vou tentar trazer alguém como referência, e para mim, como um exemplo de homem alfa, posso destacar para vocês o ator Leonardo DiCaprio, né? E ele pode ser evidenciado muito bem no papel que ele interpreta no filme O Lobo de Wall Street. Então, o personagem dele é geralmente aquele cara que fala alto, é aquele cara que tem medo de desafio, é aquele cara que vai pra cima, que inclusive, tipo, é, procura sempre aquela mulher mais atraente, entendeu? Ele até consegue, né, ficar lá com a... Esqueci o nome da personagem, mas ela é interpretada pela Margot Robbie. Ele é aquele cara meio destemido, só que ao mesmo tempo ele tem tendência às vezes de ser um babaca, de ser tipo meio escroto e tudo mais. E não só o personagem que ele interpreta, mas o próprio Leonardo DiCaprio também eu entendo que tem essas características de alfa. E uma curiosidade do porquê que eu trouxe ele para vocês é que na vida real, fora das telas do cinema, ele tem um critério muito peculiar para se relacionar com mulheres. Então, eu não sei exatamente qual a idade que ele tem hoje, acho que é por volta dos 42, 43 anos, se eu não me engano. Mas, como critério base, ele só se relaciona com mulheres com 25 anos ou menos. Passou dos 25 anos para ele, é amiga. Ou seja, esse cara tá muito bem por dentro de como funciona o VSM e com certeza tem noção aí dos conceitos de Red Pill. Um outro perfil que eu trago para vocês aqui é o do homem beta. Bom, vocês também já devem ter ouvido falar bastante nisso, né? Então, o que que seria? É basicamente um homem com características maior de passividade e subserviência, e eles geralmente preferem ser esquivos, né, e evitar conflitos, né? Geralmente eles optam por se destacar usando a sensibilidade e a compreensão, como por exemplo assim, quando se aproximam das pessoas, se aproximam aos poucos, né? Tipo, tenta entender os pontos de vista diferentes de cada um. E às vezes ele também tende a ser demasiadamente romântico, assim, até com um certo toque de ingenuidade. E ele faz isso geralmente para demonstrar que ele não é uma ameaça, né? Muito pelo contrário do Alpha. Então, o Alpha é geralmente aquele cara dominante, aquele cara de liderança, aquele cara de presença. O Beta ele já vai optar por ser aquele cara tipo mais amigável, mais assim, mais compassivo, né? Tipo mais discreto, enfim. Até pegando o gancho, né, de ser compassivo, então eles têm tendência, né, a serem compassivos, a serem sensíveis, mas preguiçosos. Eles podem demonstrar timidez e bondade, assim, em demasia, são excelentes, abre aspas, braços direito, fecha aspas, e possuem uma dificuldade geralmente de impor limites. Então é aquele cara que geralmente vai falar mais baixo, entendeu? É aquele cara mais assim na dele, mas ele vai fazer de tudo para evitar conflitos, entendeu? Que é uma diferença que eu
para vocês perceberem do último perfil que eu vou trazer. Então, eles são excelente braço direito. Então, geralmente, um alfa, geralmente ele vai ter, às vezes, um ou vários amigos tipo beta, entendeu? Que é aquele cara que, às vezes, tipo, vai elogiar ele, que vai levar a moral dele, entendeu? Que vai ser verdadeiramente amigo dele, mas que ele sabe que, tipo, exerce uma hierarquia diferente ali na amizade. E não só vale para amizade, tá? Isso também vale para os relacionamentos, vale para a parte profissional, né? Vale, às vezes, em outros ambientes também. E seguindo o nosso roteiro combinado, um ator que para mim exemplifica muito bem o tipo de perfil beta seria o Will Smith, por dois motivos. Um é na interpretação que ele faz no filme, né, Hitch, o conselheiro amoroso, não especificamente no personagem dele, mas se vocês repararem, o personagem dele ajuda um outro homem que tem características beta a conquistar uma mulher que possui um status social maior do que o desse homem que ele ajuda, entendeu? Então, se você prestar atenção no filme, ele dá conselhos para que esse cara consiga ter atitudes mais alfa. Então, para que ele seja mais dominante, para que ele seja mais confiante, para que ele tenha um comportamento mais irreverente e que com isso ele consiga chamar a atenção daquela mulher. Além disso, o segundo motivo seria o fato do que aconteceu na vida pessoal do Will Smith. Então, se vocês repararem no que aconteceu no casamento dele com a atriz a Jada Pinkett Smith, a qual ela assumiu publicamente numa entrevista gravada que durante um período que eles ficaram afastados, né, o famoso abre aspas tempo fecha aspas no relacionamento, ela acabou tendo um caso com um amigo do filho dele, se eu não me engano, e falou isso tipo numa forma completamente aberta, como se fosse tipo contando como foi o dia dela no trabalho. E a reação do Will Smith frente a esse fato é que pôde perceber que ele foi um beta. Então, ele, em vez dele ficar revoltado, ou mesmo que ele, sei lá, saísse de lá, ou mostrasse algum tipo de indignação mais clara, ele simplesmente sorriu, disse que não acreditava que isso tinha acontecido, né? Aquele sorriso amarelo, meio sem graça, mas ele meio que não teve uma atitude assim de decisão de, olha, mediante a isso que aconteceu, então acabou. Você pega suas coisas, eu pego a minha e cada um pro seu canto. Não, tanto é que ele continua casado com ela até hoje e depois acabou protagonizando aquela cena que a gente viu ali na entrega do Oscar, onde numa brincadeira que o ator Chris Rock fez com a mulher dele, mas nada a ver com esse caso extraconjugal, ele acabou levantando de onde ele estava e deu um tapa na cara do Chris Rock. Então, mostrando mais uma vez que ele já estava emocionalmente afetado pelo aquilo que a esposa dele fez com ele nesse episódio da entrevista que foi gravada. Antes de partir para o próximo perfil, eu só gostaria de abrir um parênteses aqui com vocês. Tentem não pensar em termos de melhor ou pior referente aos perfis, tá? Por quê? Porque existem características no alfa que não são desejáveis e existem características no beta que são desejáveis. Então, por exemplo, o alfa, como eu disse anteriormente para vocês, ele pode muito bem ter comportamento de babaca, de ser meio arrogante, de ser egocêntrico, de só pensar nele mesmo e com certeza, geralmente isso a longo prazo são comportamentos que vai dificultar o convívio, né? Seja mesmo para uma amizade ou para um relacionamento amoroso, enfim. E o beta, ele tem, por outro lado, características de ser um pouco assim mais compreensivo, de ser mais compassivo, de tentar entender pontos de vista diferentes, assim, um perfil um pouco mais conciliador, que muitas vezes isso facilita o trato e o convívio. Então, lógico, cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Mas só queria fazer essa ressalva para não pensar que único e exclusivamente que tudo que é do alfa é bom e tudo que é do beta é ruim. Bom, por último, mas não menos importante, temos o perfil do homem sigma. Eu imagino que esse perfil deva ser um pouco estranho a vocês, né? Mas ele tem se popularizado só ultimamente, tanto na comunidade da Red quanto por aí fora. Bom, e o que seria o Homem Sigma? Ele é aquele cara que já tem um perfil mais misterioso, assim, mas ao mesmo tempo independente. Eles optam por serem mais discretos, mas ao mesmo tempo também observador. E eles possuem algumas coisas parecidas, tanto com os alfas quanto com os betas. Então, em que ponto eles são parecidos com os alfas? Bom, eles são parecidos com os alfas na parte da dominância, né? Então, o Sigma ele também é um homem que
pode exercer essa dominância, só que ele o faz de uma maneira diferente. Então, enquanto os alfas estão preocupados em exercer dominância através, geralmente, da imposição física ou mesmo de ficar elevando o tom de voz, o sigma ele opta por fazer através de inteligência, sabedoria e também por questão do seu exemplo, né? Então é aquela coisa de as palavras movem, mas o exemplo arrasta. Então eles geralmente exercem a liderança de uma forma bem natural também através da sua conduta. E a parte que eles se assemelham com os betas é do fato deles serem introvertidos, entendeu? Então aquela coisa de eles também serem muito na deles, assim. Então essa parte eles se assemelham, mas é mais do tipo assim, ele é na dele, mas ele não é trouxa. Tipo, ele é quieto, mas não é bobo, entendeu? Então, acho que assim fica um pouco mais claro. Como característica intrínseca dos sigmas, geralmente eles são reservados, eles são carismáticos, mas tendem a ser solitários. Eles não possuem apego por dinâmica social, então eles não fazem questão de saber se eles são líderes, se eles são subalternos, se eles estão no topo, se eles estão na base, enfim, isso para eles é indiferente. São excelentes ouvintes e são muito seletivos. Então, por exemplo, tanto em questão de relacionamento amoroso, mas principalmente com questão de amizade, ele é aquele tipo de cara que ele vai ter poucos amigos, mas os poucos amigos que ele tem são muito valiosos para ele. E ele faz questão de manter, justamente porque, além de ter afinidade, essas pessoas compartilham dos mesmos valores e princípios que ele segue e procura manter na vida dele. O ator que melhor representa para mim esse perfil Sigma seria o ator Keanu Reeves. Então, como pessoa, ele sempre passa aquele perfil de ser aquele cara discreto, mas ao mesmo tempo carismático, inteligente, simples, né? Que você vê aí pelas entrevistas, né, das celebridades, que geralmente é uma pessoa agradável, é uma pessoa tranquila, mas ele também sempre muito na dele, muito reservado, pouco geralmente se sabe da vida dele. E em paralelo a isso também tem o principal personagem que ele interpreta hoje, né? Que seria aí o personagem da franquia John Wick. Então, onde ele interpreta um homem que é extremamente inteligente, é focado, é reservado, mas ao mesmo tempo ele é muito temido pelos seus inimigos, digamos assim, abre aspas, pela capacidade de cancelar CPFs, fecha aspas. E o legal é que ele nunca se vangloria disso, se você analisar o perfil do personagem, né? Mas ao mesmo tempo ele passa pelas maiores adversidades quase sempre sozinho. Mas ele possui poucos, mas muito valiosos amigos e aliados. Então ele se encaixa muito bem nesse perfil que eu descrevi para vocês. A referência que eu trago para vocês hoje é o Felipe Soares de Oliveira, do canal Espectro Racional. Interessante observar que o Felipe, ele, ao meu ver, ele tem muita similaridade com o Ricardo, né? Então ele geralmente traz o conteúdo de uma forma bem pausada, de uma forma bem tranquila, mas ao mesmo tempo bem explicada, entendeu? Levando bastante em consideração alguns preceitos da Red, né? E outros exemplos empíricos do dia a dia. E ultimamente ele tem ido por uma linha interessante, né? Ele tem trazido alguns experimentos da gringa, né? Experimentos sociais, para poder geralmente embasar aquilo que a Red diz. Então, um que eu achei bastante interessante que ele trouxe foi quando colocaram numa sala, né, 5 mulheres, e o objetivo é que essas mulheres se ranqueassem no quesito atratividade, ou seja, beleza, o quão bonitas elas acham que elas são para os homens, né, ranqueando elas mesmas. Então, é interessante observar que nesse experimento elas começaram a usar de artifícios como a sua personalidade é luminosa, você é uma pessoa incrível, você é divertida, você é carismática, e enquanto passavam para frente assim, né, colocavam acima delas uma pessoa que não necessariamente era a mais bela, né, ou tinha o corpo mais bonito, ou o rosto mais bonito, né? E muitas vezes as que eram as mais atraentes acabaram ficando assim em outras posições, vamos dizer assim, que não condiz com o critério que estava sendo avaliado. Então, o que isso mostra, né? Mostra que as mulheres têm a tendência a não ser sinceras, tanto com elas mesmas, quanto com as outras mulheres, referente ao que elas acham da beleza. E por que esse experimento foi muito engraçado? Porque
eles deixaram primeiro as mulheres fazerem isso, né? Então elas se ranquearam, né, de primeiro até o quinto lugar, e depois eles pedem para os homens entrar, 5 homens também. E quando os homens entram, eles fazem, assim, em poucos minutos, o ranqueamento, mas assim, quase que óbvio do que deveria ser, entendeu? Utilizando como critério base único e exclusivamente a beleza, que era a proposta daquele experimento social, ênfase nessa parte. Então, o que isso permite mostrar? Que assim, os homens eles são objetivos quando eles querem alguma coisa, quando eles acham bonito. Então, ficou muito fácil perceber que elas meio que estavam mentindo para elas mesmas e para as outras, entendeu? Até porque o critério ali não é questão de personalidade. Não é se a pessoa é carismática ou se ela é legal ou não. A questão é o quão atraente a pessoa é, entendeu? Então, esse foi um experimento bacana de vários outros aí que ele está trazendo para o canal. Eu geralmente acompanho, recomendo que vocês também acompanhem. E, bom, Felipe, não sei se essa mensagem vai chegar em você, mas se chegar, parabéns pelo trabalho e tamo junto. E chegamos àquele momento. Que momento? Aquele momento de filosofia de boteco, aquele momento de sabedoria ancestral, aquele momento de conhecimento popular, a nossa famosa jantada. E a jantada de hoje é, abre aspas, a responsabilidade é a criptonita da mulher moderna, fecha aspas. Para mim faz todo sentido essa afirmação, né? Até porque ela faz uma analogia bem bacana aí com o personagem dos quadrinhos, né? O Super-Homem, onde a maior fraqueza dele é a Kryptonita. Então, se a gente olhar para o contexto de hoje, né, realmente faz todo sentido a maior fraqueza da mulher moderna ser a responsabilidade. E responsabilidade em vários âmbitos, né? Responsabilidade afetiva, responsabilidade sobre o seu relacionamento, responsabilidade sobre as suas atitudes, responsabilidade sobre as suas escolhas. Mas, para fazer um pouco diferente na jantada de hoje, eu vou deixar para vocês um comentário que eu li em um dos canais que eu uso como referência para trazer esse conteúdo para vocês. Por motivos óbvios, eu não peguei o nome da pessoa, mas vou abrir esse espaço para ela. Mas desde já gostaria de deixar claro que eu não concordo com tudo que ela disse, mas para mim muitas coisas fazem sentido. Então, abre aspas aí para o nosso ilustre soldado. Por que os homens não querem mais casar? Abre aspas. Risco enorme de traição. Seu dinheiro não é mais seu. Você é obrigado por lei a ser um provedor. Ter que ficar aguentando drama, chantagem, controle, variações de humor e encheção de saco o dia inteiro. Leis misândricas que só favorecem as mulheres. São como um rouco opressor de homens. Risco de perder metade do seu patrimônio num divórcio. Risco de tomar falsa acusação de estupro ou agressão e pegar cadeia sem provas. Tomar medida protetiva e ter que sair da própria casa. Risco de pagar pensão de 30% do seu salário durante 2 décadas caso tenha filhos. As mulheres modernas não valem nada, não servem para casamento, nenhuma delas é amigável, feminina, leal e respeitosa. Todas são fúteis, masculinas, narcisistas, mimadas, infantis, irresponsáveis, interesseiras, amargas e promíscuas. Elas querem a autoridade de um homem, os privilégios de uma mulher, as diversões de um adolescente, as preocupações de uma criança e as responsabilidades de um bebê. Exigem que o homem seja seu provedor, protetor, amigo, amante, psicólogo e tudo mais. Mas o que elas têm a oferecer? Apenas sexo? Qualquer prostituta pode oferecer isso. Elas nunca exigiram tanto oferecendo tão pouco. Elas querem homens tradicionais, mas elas próprias não são tradicionais. Feminismo é a resposta mais ingrata das mulheres para com os homens. Fecha aspas. Antes de encerrar por hoje, queria lembrar vocês do Instagram do canal, @contragolpecotidiano, e também do e-mail, contragolpecotidiano@gmail.com, onde vocês podem trazer para mim relatos pessoais, situações do dia a dia, qualquer dúvida, qualquer ideia, alguma coisa que eu consiga ajudar vocês, ou mesmo um desabafo, alguma situação que vocês presenciaram. Enfim,
a gente poder trocar uma ideia, para trazer uma luz sobre esse assunto, ou mesmo passar alguma informação ou conhecimento para frente aí, a fim de ajudar as pessoas que estão ouvindo, ou mesmo permitir que elas reflitam sobre as coisas que estão acontecendo hoje em dia, sobre os relacionamentos modernos, beleza? Então por hoje é só, tudo de bom para vocês e até a próxima.